brilho das décadas de 70 e 80 escondia sombras terríveis. Grandes estrelas do Brasil, que pareciam ter tudo, foram consumidas lentamente pelo vício na bebida e terminaram seus dias no esquecimento ou na solidão. Hoje, vamos resgatar a memória de 10 ídolos que a fama destruiu e o álcool levou cedo demais. São histórias pesadas e reais que a mídia parou de contar. Já se inscreva no canal para acompanhar esse conteúdo exclusivo. E eu quero saber de você nos comentários. Qual artista do passado você acha que teve um final injusto? Deixe sua opinião e vamos ao vídeo. Antônio Marcos. Era impossível olhar para ele e não ver a imagem do genro que toda mãe pediu a Deus. Antônio Marcos não foi apenas um cantor ou um galã de novelas. Ele foi um fenômeno avassalador que dominou as paradas de sucesso entre as décadas de 1960 e 1970. Com olhos azuis penetrantes e uma voz que transmitia uma dor quase palpável, ele parecia ter o mundo inteiro na palma de sua mão. No entanto, por trás daquele sorriso de menino e das canções românticas que embalavam os casais apaixonados, existia uma alma extremamente sensível e atormentada, que encontrou no álcool um refúgio perigoso e definitivo. A sua trajetória é o exemplo mais clássico e doloroso de como o vício pode corroer o talento mais brilhante de uma geração. Antônio não bebia apenas para se divertir. Ele bebia para conseguir suportar o peso de ser quem ele era, usando a bebida como uma muleta emocional para enfrentar a timidez e as pressões absurdas da indústria do entretenimento. O casamento com a cantora Vanusa, que estampava as capas de todas as revistas da época como o casal perfeito da música brasileira, escondia uma realidade muito diferente nos bastidores. Enquanto o público via fotos de felicidade e glamour, a rotina doméstica era marcada pelo agravamento da dependência de Antônio. Relatos de amigos próximos e da própria família indicam que ele era um homem de coração gigante, incapaz de fazer mal a uma mosca, mas que se autodestruía gole após gole. À medida que os anos passavam, a mudança física tornou-se impossível de ignorar. Aquele rosto jovem e desenhado começou a inchar, denunciando os efeitos devastadores do álcool no organismo. O brilho no olhar foi dando lugar a uma expressão cansada de alguém que carregava um fardo pesado demais para os próprios ombros. Mesmo com todo o talento, os convites para atuar na televisão começaram a diminuir, pois os produtores temiam que ele não conseguisse cumprir seus compromissos. A década de 1980 foi cruel para o astro. Enquanto outros artistas de sua geração se reinventavam, Antônio Marcos parecia preso em um ciclo vicioso do qual não conseguia escapar, mesmo com tentativas de tratamento. Ele continuava compondo obras-primas, músicas que falavam de solidão e desencontros, como se estivesse narrando a sua própria despedida em vida. O público assistia com tristeza àquele declínio lento. Não foi um acidente repentino, mas uma despedida que durou anos. No dia 5 de abril de 1992, o Brasil parou com a notícia que todos temiam. O cantor foi internado com falência hepática grave. O fígado, órgão vital que suportou anos de excessos, finalmente parou de funcionar. Antônio Marcos partiu com apenas 37 anos de idade. É assustador pensar que um homem tão jovem, no auge do que poderia ser sua maturidade artística, nos deixou dessa forma. Ele foi sepultado sob forte comoção popular, deixando uma legião de fãs órfãos e a certeza de que a bebida levou um dos maiores poetas da nossa música popular. Sua história permanece como um alerta eterno sobre os perigos que rondam aqueles que vivem sob os holofotes, mas se sentem sozinhos na escuridão. Adjeté. Se você viveu intensamente as décadas de 1970 e 1980,
com certeza já se emocionou ao som da voz aveludada dele. AGP não foi apenas um cantor de sucesso momentâneo, ele foi um verdadeiro gigante, o homem que quebrou barreiras e se tornou o primeiro sambista da história a vender mais de 1 milhão de cópias de um único disco. A música Deixa Eu Te Amar tornou-se um hino nacional, tocando em todas as rádios, novelas e festas de família. Ele era a personificação da alegria do povo brasileiro. Um homem que veio de baixo. Trabalhou como técnico da extinta Tellerju e conquistou o país com seu carisma e seus ternos brancos impecáveis de cetim. Porém, por trás daquela imagem de malandro elegante e romântico, havia uma rotina desregrada que cobraria um preço altíssimo. A noite era a sua segunda casa e o álcool, infelizmente, tornou-se o seu companheiro mais fiel e destrutivo. A ascensão de AGP foi algo espetacular. Ele saiu do anonimato para o estrelato absoluto e, com isso, veio o acesso ilimitado a tudo o que o dinheiro poderia comprar. Festas intermináveis, bajuladores e, claro, a bebida sempre presente em grande quantidade. Para muitos, parecia apenas a celebração merecida de um vencedor. Mas, para o corpo do artista, era uma bomba relógio. Ele vivia a boemia com uma intensidade assustadora, ignorando completamente os sinais que sua saúde começava a emitir. O grande problema é que AGP não lutava apenas contra o excesso de álcool. Ele travava uma batalha silenciosa contra a diabetes, uma doença traiçoeira que exige disciplina e restrições severas. A mistura de uma condição crônica grave com o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas foi fatal. Ele sabia dos riscos, os médicos o alertavam constantemente, mas a sedução do copo e a euforia da fama falavam mais alto do que o instinto de sobrevivência. Nos bastidores, amigos viam com preocupação aquele comportamento autodestrutivo. O cantor, que no palco transmitia tanta vida e energia, nos momentos de intimidade, parecia não conseguir negar um brinde, mesmo sabendo que aquilo o estava matando aos poucos. A década de 1990 chegou e o brilho daquele sambista fenomenal começou a ser ofuscado pelas idas e vindas aos hospitais. O público, muitas vezes, não sabia a gravidade da situação, pois ele tentava manter a aparência de força. Mas o corpo humano tem limites. E o de AGP chegou ao extremo no ano de 1995. Ele foi internado às pressas na Clínica São Bernardo, no Rio de Janeiro, em estado crítico. A notícia caiu como uma bomba entre os fãs. O ídolo estava em coma. A úlcera, agravada pela diabetes descontrolada e pela cirrose provocada pelo álcool, havia causado estragos irreversíveis. Foi uma agonia lenta, que durou dias, com o Brasil inteiro torcendo por um milagre que, infelizmente, não aconteceu. No dia 30 de agosto de 1995, a voz doce do samba se calou para sempre. Ele tinha apenas 53 anos. Foi uma partida precoce, dolorosa e evitável. AGP morreu vítima de seus próprios excessos, deixando uma lacuna imensa na música popular brasileira. É triste pensar que o homem que ensinou tanta gente a amar através de suas canções não conseguiu amar a si mesmo o suficiente para largar o vício. Hoje, ele é lembrado com saudade, mas sua história serve como um aviso duro sobre como o álcool pode derrubar até mesmo os gigantes que parecem invencíveis. Mas se existisse uma palavra para definir a alma desta mulher, essa palavra seria intensidade. Maísa Matarazzo não foi apenas uma cantora, ela foi um furacão de sentimentos que varreu a música brasileira entre as décadas de 1950 e 1970. Dona de uns olhos verdes profundos que ficaram conhecidos como os olhos mais tristes do Brasil, ela cantava a dor de cotovelo como ninguém porque vivia essa dor em cada minuto do seu dia.
Nascida em berço de ouro, pertencente a uma das famílias mais ricas e tradicionais do país, Maísa chocou a sociedade conservadora ao decidir subir nos palcos da noite para cantar samba-canção. Mas o glamour de sua vida pública escondia um abismo interior que ela tentava preencher desesperadamente com o álcool. A bebida não era apenas um hábito social para ela, era a companheira inseparável de suas noites de insônia e solidão. Desde muito jovem, Maísa desafiou os padrões, mas pagou um preço altíssimo por sua rebeldia. O uísque e o cigarro tornaram-se extensões do seu corpo. Quem a via nos palcos, elegante e imponente, mal podia imaginar as crises que aconteciam quando as luzes se apagavam. Ela bebia para suportar a pressão da imprensa, que vigiava cada passo seu, e bebia para tentar calar os demônios de uma depressão que a perseguiu por toda a vida. Nos anos 70, a cantora tentou se reinventar, atuando em novelas e buscando novos rumos para a carreira. Mas o vício já havia deixado marcas profundas em seu comportamento e em sua saúde. Seus relacionamentos amorosos eram tempestuosos, marcados por brigas públicas e escândalos, quase sempre potencializados pelo excesso de bebida. Maísa amava demais, sofria demais e bebia na mesma proporção. Os amigos relatavam que, nos dias mais sombrios, ela se trancava em sua casa de praia, em Maricá, buscando um isolamento que, na verdade, só aumentava a sua balangústia. O álcool servia como um anestésico para uma sensibilidade que o mundo parecia não compreender. Ela tinha tudo, dinheiro, fama, beleza, mas sentia um vazio que nenhuma taça cheia conseguia resolver. O corpo começou a sentir os efeitos dessa rotina destrutiva. As oscilações de peso e o inchaço no rosto eram visíveis, e a imprensa sensacionalista da época não perdoava, explorando cada momento de fragilidade da diva. Ela lutava contra o vício, tinha períodos de sobriedade, mas as recaídas eram frequentes e devastadoras. Era uma luta inglória de uma mulher genial contra sua própria química. O desfecho dessa trajetória brilhante e trágica aconteceu em um dia cinzento, 22 de janeiro de 1977. Maísa pegou o carro para ir à sua casa em Maricá. Ela estava sozinha. Na ponte Rio-Niterói, o veículo colidiu violentamente contra a mureta central. Ela partiu aos 40 anos de idade. Embora o laudo oficial fale em acidente, muitos biógrafos e amigos sabem que o estado emocional e físico dela, minado por anos de dependência de álcool e remédios para dormir, foi o fator determinante. Ela viveu no limite, dirigindo sua vida na contramão até o fim. Maísa nos deixou um legado musical insuperável, mas sua história pessoal é o retrato doloroso de como a bebida pode ser o refúgio fatal para as almas mais talentosas e solitárias. Garrincha. Se existiu alguém no Brasil que tocou o céu com as mãos e depois desceu ao inferno em vida, esse alguém foi Manuel Francisco dos Santos, eternamente conhecido como Mané Garrincha. Ele não era um artista de novelas, mas foi o maior espetáculo que o povo brasileiro já viu, protagonizando uma vida digna dos roteiros mais dramáticos de Hollywood. Chamado de Alegria do Povo e Anjo das Pernas Tortas, Garrincha foi o herói improvável que deu ao Brasil 2 Copas do Mundo, em 1958 e 1962. Dentro de campo, ele era um gênio indomável, capaz de entortar qualquer defesa europeia com seus dribles desconcertantes. Mas fora das 4 linhas, ele era um homem de ingenuidade infantil, despreparado para a fama e presa fácil para o seu maior adversário, o álcool. A relação de Garrincha com a bebida começou cedo, ainda na sua cidade natal de Pau Grande, mas se intensificou brutalmente com o sucesso. Diferente das estrelas que bebiam champanhe em festas de gala,
Mané tinha uma atração fatal pela cachaça pura, a bebida que o acompanhava nos bares de esquina, onde ele se sentia mais à vontade do que nos banquetes oficiais. O seu romance com a cantora Elza Soares foi um dos capítulos mais turbulentos da história do show business nacional. Eles formavam o casal mais famoso do país, perseguidos pela imprensa e pela sociedade conservadora. Elza, uma mulher de força extraordinária, tentou de todas as formas salvar Garrincha do abismo, lutando contra o vício dele como uma leoa, mas a dependência química já havia criado raízes profundas demais. O ponto de virada, definitivo e trágico, aconteceu em abril de 1969. Dirigindo embriagado na rodovia Presidente Dutra, Garrincha provocou um acidente que resultou na perda da vida da mãe de Elza Soares. A culpa consumiu a alma do jogador. A partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. O sorriso ingênuo deu lugar a uma depressão profunda que ele tentava afogar em doses cada vez maiores de aguardente. A década de 1970 foi um longo e doloroso adeus. O homem que antes era aplaudido por multidões passou a jogar partidas de exibição em cidades pequenas do interior, muitas vezes recebendo cachês irrisórios apenas para sustentar o vício. Era uma visão de cortar o coração. O maior driblador da história, inchado, lento e com o olhar perdido, sendo explorado por empresários gananciosos e amigos de ocasião. A imagem mais triste do seu declínio ocorreu no Carnaval de 1980. A escola de samba Mangueira o convidou para ser destaque em um carro alegórico. O país assistiu, ao vivo pela televisão, um Garrincha dopado de remédios e álcool, sentado em um trono de plástico, com uma expressão de tristeza infinita, enquanto o povo cantava e dançava ao seu redor. Ele estava ali, mas sua alma já parecia ter partido. 3 anos depois, o corpo não resistiu. No dia 20 de janeiro de 1983, o gênio morreu em um hospital público do Rio de Janeiro, vítima de cirrose hepática e edema pulmonar. Ele estava sozinho, pobre e esquecido pelas instituições que lucraram milhões com o seu talento. Tinha apenas 49 anos de idade. O enterro arrastou multidões, mas a solidão de seus últimos dias revelou a face cruel da fama no Brasil. Garrincha nos deu a alegria, mas morreu mergulhado na mais profunda tristeza, derrotado pela garrafa que ele nunca conseguiu driblar. Altemar Dutra. Se houve uma voz capaz de traduzir o romantismo e a dor de cotovelo nas noites boêmias do Brasil, essa voz pertencia a Altemar Dutra. Conhecido como o Trovador das Américas, ele foi um dos maiores vendedores de discos entre as décadas de 1960 e 1970, levando o nome do Brasil para o exterior com um sucesso estrondoso. Pequeno na estatura, mas gigante no talento, Altemar possuía um pulmão de aço e uma interpretação dramática que fazia multidões chorarem. No entanto, o mesmo estilo de vida que alimentava a sua arte foi o que, tragicamente, encurtou a sua jornada. Ele era o rei da noite, e a noite cobra um preço muito alto de seus súditos mais fiéis. A rotina de Altemar era uma maratona interminável de shows, viagens e madrugadas em claro. O ambiente das boates, enfumaçado e regado a uísque, era o seu habitat natural. Para ele, cantar e beber eram verbos que caminhavam juntos. Não era apenas uma questão de vício, mas de identidade. Ele encarnava a figura do boêmio clássico, aquele que resolve os problemas do mundo na mesa de um bar, com um copo na mão e uma canção no peito. O sucesso internacional, especialmente nos países de língua espanhola e nos Estados Unidos, trouxe uma agenda frenética que não permitia descanso. E para aguentar o ritmo, o álcool servia como
combustível e anestésico. Porém, o corpo do trovador enviava sinais de alerta constantes. Altemar sofria de hipertensão severa, uma condição que exigia calmaria, dieta regrada e distância absoluta de bebidas alcoólicas. Mas, como pedir calma a um homem que vivia da emoção? Ele ignorava as ordens médicas com a teimosia de quem acredita ser imortal. Amigos próximos relatavam que ele minimizava os sintomas, preferindo brindar a vida a cuidar da saúde. A bebida, combinada com o estresse das turnês e a pressão alta não tratada, formou uma bomba relógio dentro de seu organismo. Ele vivia no limite, sempre acreditando que aguentaria mais uma dose, mais um show, mais uma noite. O destino foi implacável no auge de sua carreira internacional. Em novembro de 1983, Altemar estava em Nova York para uma série de apresentações no famoso clube El Conte. Ele estava conquistando a América, mas por dentro estava colapsando. Após um show, sentiu-se mal. O que parecia ser apenas um cansaço extremo, revelou-se um acidente vascular cerebral devastador, provocado pela hipertensão agravada pelos anos de excessos. Ele caiu longe de casa, em um quarto de hotel, vítima da própria negligência com a saúde. A notícia chocou o Brasil e a América Latina. Altemar Dutra havia falecido no dia 9 de novembro de 1983. Ele tinha apenas 43 anos de idade. É inacreditável pensar que uma voz tão potente foi silenciada tão cedo. O translado do corpo para o Brasil foi marcado por uma comoção poucas vezes vista. O homem que cantou o amor e a briga, o encontro e a despedida, acabou sendo vítima da vida desregrada que suas próprias músicas exaltavam. Altemar morreu como viveu, intensamente, sem freios, deixando para trás uma obra imortal e a triste certeza de que, se tivesse ouvido os médicos e largado o copo, poderia ter cantado por muito mais tempo. Sua morte foi o acorde final e dissonante de uma vida dedicada à boemia. Raul Seixas. Nós não poderíamos falar de autodestruição no show business brasileiro sem citar o nome daquele que foi, ao mesmo tempo, o maior profeta e a maior vítima de sua própria filosofia. Raul Seixas, o maluco beleza, não foi apenas um cantor de rock, ele foi um líder espiritual para uma geração inteira que buscava liberdade durante os anos de chumbo da ditadura militar. Com clássicos como Metamorfose Ambulante e Gita, ele ensinou o Brasil a questionar a autoridade e a viver sem regras. Porém, a regra de fazer o que tu queres cobrou um tributo físico devastador de Raul, transformando o final de sua vida em um calvário lento e doloroso que poucos fãs conseguem aceitar até hoje. A imagem mística do mago escondia um homem frágil, devorado por uma dependência química brutal que misturava álcool em quantidades industriais e éter, uma combinação letal que corroeu seu corpo de dentro para fora. A lenda de Raul cresceu na década de 1970, mas foi nos anos 80 que a conta chegou. O cantor desenvolveu uma pancreatite crônica aguda, uma inflamação terrível no pâncreas causada diretamente pelo abuso do álcool. A dor era tão insuportável que ele precisava viver à base de analgésicos potentes. Em um episódio dramático, Raul teve que retirar parte do pâncreas, tornando-se diabético e dependente de insulina. Qualquer pessoa normal teria parado de beber imediatamente, mas Raul não era uma pessoa normal. Ele estava preso na armadilha do vício. Ele continuou bebendo, mesmo sabendo que cada dose era um passo a mais em direção ao túmulo. A indústria fonográfica, vendo o seu estado deteriorado, virou as costas. O ídolo que lotava estádios passou a ser visto como um problema, um artista difícil e imprevisível, sendo deixado de lado
pelas grandes gravadoras e programas de TV. O final da década de 1980 mostrou um Raul Seixas, que era apenas a sombra do gigante que um dia foi. Inchado, com dificuldades para andar e falar, ele ainda tentou um último suspiro de vida ao lado do parceiro Marcelo Nova, fazendo shows onde precisava ser amparado para não cair no palco. Era uma despedida pública e agonizante. O público aplaudia o mito, mas via diante de si um homem morrendo. Ele não tinha mais dentes, o fígado estava comprometido e o coração cansado. A solidão tornou-se sua única companheira no apartamento em São Paulo. Ele, que cantou sobre sociedades alternativas e discos voadores, terminou seus dias preso em um corpo que não funcionava mais. Na manhã do dia 21 de agosto de 1989, a empregada de Raul o encontrou deitado na cama. Ele parecia dormir, mas já havia partido horas antes. A causa oficial foi uma parada cardíaca, decorrente da pancreatite crônica e do alcoolismo. Ele tinha apenas 44 anos de idade. A notícia parou o país. O homem que tinha as chaves dos segredos do universo não conseguiu encontrar a chave para sair da prisão do álcool. Raul Seixas morreu jovem, mas viveu 1000 anos em 4 décadas. Sua história é o lembrete final de que a genialidade muitas vezes caminha de mãos dadas com a tragédia e que nem mesmo os maiores bruxos conseguem vencer a batalha contra a garrafa quando ela decide cobrar a alma de quem a bebe. Mussum, quem cresceu rindo nas noites de domingo assistindo Os Trapalhões, jamais poderia imaginar que a maior fonte de alegria daquele quarteto fantástico carregava, em seu próprio personagem, a semente de sua destruição. Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, não era apenas um comediante genial que inventou um vocabulário próprio com seus Cacildes e Foreves. Ele era um gigante do samba, um ritmista respeitado e fundador do grupo Os Originais do Samba. Mas havia um terceiro elemento nessa biografia que, infelizmente, se confundiu com a sua própria identidade pública, o amor incondicional pelo mé, a sua forma carinhosa de chamar a cachaça e a bebida alcoólica. O Brasil ria quando ele aparecia em cena, segurando uma garrafa, tropeçando e fazendo piadas sobre bebedeira, sem perceber que a ficção estava perigosamente próxima da realidade e que aquele hábito, aparentemente inofensivo e folclórico, estava minando a saúde de um dos artistas mais queridos da nação. A relação de Mussum com o álcool não era de tristeza ou depressão, como em outros casos, mas de celebração excessiva. Ele era a alma da festa, o homem que não deixava o copo vazio, o amigo que todos queriam ter na mesa de bar. Durante as décadas de 1970 e 1980, no auge da fama absoluta, a rotina de gravações, shows e viagens era intensa e o relaxamento vinha sempre acompanhado de doses generosas de bebida. Ele levava a vida com a leveza de quem acredita que o corpo é uma máquina inquebrável. No entanto, o álcool é um inimigo silencioso e traiçoeiro que trabalha a longo prazo. Enquanto o país gargalhava com suas esquetes, o coração de Mussum, aquele órgão enorme que abrigava tanta generosidade, começou a falhar fisicamente. O diagnóstico foi cruel: miocardiopatia dilatada. O músculo cardíaco estava fraco, inchado e incapaz de bombear sangue corretamente, uma condição frequentemente agravada pelo consumo crônico de álcool. O início da década de 1990 trouxe um Mussum diferente. O rosto estava mais inchado, a respiração mais curta e o cansaço visível, embora ele tentasse manter o sorriso e o humor inabaláveis diante das câmeras. A situação tornou-se crítica em 1994. A única esperança de sobrevivência para o Trapalhão era um transplante de coração, um procedimento de altíssimo risco e complexidade.
O Brasil inteiro parou para rezar. Foi uma comoção nacional quando a notícia chegou de que um doador havia sido encontrado. A cirurgia foi realizada em julho daquele ano e por alguns dias o país respirou aliviado, acreditando que o Mé tinha perdido a batalha e que o humorista teria uma segunda chance de viver. As manchetes dos jornais celebravam o sucesso do transplante e parecia que o final feliz estava garantido, mas o destino preparou um golpe final e doloroso. Pouco tempo após a cirurgia, complicações severas surgiram. O corpo, debilitado por anos de excessos e pela gravidade da doença, não reagiu como esperado. Uma infecção pulmonar grave se instalou, levando-o a um quadro irreversível. No dia 29 de julho de 1994, o riso do Brasil se calou. Mussum partiu aos 53 anos de idade. Foi um choque devastador. A sensação era de que havíamos perdido um parente próximo. Ele foi enterrado sob aplausos e lágrimas de uma multidão que não queria acreditar que o homem que nos ensinou a rir da vida tinha sido levado tão cedo. A figura do bebum, simpático da TV, escondeu a tragédia real de um homem talentoso cujo coração, literalmente, não aguentou o ritmo de uma vida boêmia sem limites. Mussum é eterno, mas sua partida precoce nos lembra que, na vida real, o álcool não é piada. Sérgio Sampaio. Existem artistas que brilham como o sol e outros que queimam como uma estrela cadente, desaparecendo tão rápido quanto surgiram. Sérgio Sampaio foi, sem dúvida, o caso mais doloroso de um gênio que o Brasil conheceu e esqueceu na mesma velocidade. No ano de 1972, ele colocou o país inteiro para cantar o hino da liberdade com a música Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Naquele momento, parecia que estávamos diante do novo rei da música popular brasileira, um homem capaz de misturar samba, rock e poesia com uma facilidade assustadora. Ele veio de Cachoeiro de Itapemirim, a mesma terra de Roberto Carlos, mas escolheu um caminho oposto, o da contramão, do deboche e, infelizmente, da autodestruição. Sérgio era um poeta maldito, um rótulo que a imprensa dava aos artistas que não se curvavam às regras do mercado, mas que também servia para mascarar o abismo pessoal em que ele se encontrava. Enquanto o sucesso batia à sua porta, Sérgio preferia trancar-se nos bares da vida. O álcool não era para ele uma diversão de fim de semana, mas sim o combustível diário de uma personalidade complexa, tímida e avessa à fama. Ele desprezava o jogo de cintura necessário para se manter na televisão. Preferia a companhia dos boêmios anônimos e das garrafas de aguardente do que os jantares com executivos de gravadoras. Essa postura rebelde, somada ao vício que crescia de forma galopante, fez com que as portas da indústria se fechassem para ele ainda na década de 1970. O cantor, que rivalizava com Raul Seixas em genialidade, foi, aos poucos, sendo empurrado para o ostracismo, vivendo de apresentações esporádicas e contando com a ajuda de poucos amigos fiéis que tentavam, em vão, afastá-lo do copo. A década de 1980 foi um período de silêncio quase total. Sérgio Sampaio tornou-se uma lenda urbana, um fantasma que vagava pela noite carioca e capixaba. Muitos pensavam que ele já tinha morrido ou desistido da música. A verdade é que o seu corpo estava cobrando a conta de anos de negligência. A magreza excessiva e o olhar fundo denunciavam que a saúde já não existia mais. Ele sofria de pancreatite, uma inflamação severa e dolorosa no pâncreas, causada diretamente pelo consumo excessivo e crônico de álcool. É uma doença cruel que destrói o órgão digestivo e causa dores que só quem sentiu consegue descrever. Mesmo com o diagnóstico e os avisos médicos de que a próxima dose poderia ser fatal, a força do vício
era maior do que o instinto de sobrevivência. Ele continuava bebendo para esquecer que o país o havia esquecido. A tragédia final aconteceu quando o destino parecia querer dar uma trégua. Em 1994, parecia haver um movimento de redescoberta de sua obra. Grandes nomes da música voltavam a citá-lo, e um novo disco estava sendo planejado, mas era tarde demais. Em maio daquele ano, Sérgio foi internado no Hospital 4 Centenário, no Rio de Janeiro, com uma crise aguda de pancreatite. O corpo, exausto de tanta luta química, não resistiu. Ele faleceu no dia 15 de maio de 1994, aos 47 anos de idade. A morte de Sérgio Sampaio foi o ponto final de uma trajetória marcada pelo talento desperdiçado e pela vitória do álcool sobre a arte. Ele partiu quase como um indigente da cultura, deixando uma obra-prima que só seria verdadeiramente valorizada décadas depois. Hoje ele é cultuado, mas a tristeza de saber que a bebida nos roubou décadas de novas canções desse gênio permanece insuperável. Paulo Sérgio. Existem casos na história da música em que o artista parece prever o seu próprio fim trágico através de suas canções, e a história de Paulo Sérgio é o exemplo mais arrepiante disso. Ele não foi apenas um cantor popular. Ele foi um fenômeno de vendas na década de 1970, um homem que arrastava multidões e vendia milhões de discos com uma voz carregada de uma tristeza profunda e genuína. Mas o que o público via nos palcos era apenas a superfície de um homem atormentado por uma pressão psicológica brutal. Desde o início de sua carreira, Paulo Sérgio carregou o fardo pesadíssimo de ser constantemente comparado a Roberto Carlos. A mídia e os críticos diziam que ele era apenas um imitador, uma sombra do rei. E essa acusação injusta feria a alma do cantor como uma faca. Para suportar a dor de não ser reconhecido pela sua própria identidade, ele encontrou no álcool um companheiro fiel e, infelizmente, mortal. A ascensão de Paulo Sérgio foi meteórica, mas a sua vida pessoal era marcada por um nervosismo constante e uma ansiedade que ele tentava acalmar com doses generosas de bebida e cigarros. Quem convivia com ele nos bastidores relatava que, por trás daquele homem simpático e humilde, existia uma tensão prestes a explodir. Ele trabalhava incansavelmente, fazendo shows de norte a sul do Brasil, muitas vezes sem as condições adequadas, e o estresse dessa rotina louca era afogado no copo. O álcool servia como um anestésico para a mágoa que ele sentia das críticas cruéis. Ele queria provar o seu valor, mas sentia que o mundo estava sempre contra ele. Essa mistura de angústia emocional com o abuso de substâncias criou uma bomba relógio dentro de um corpo ainda muito jovem. O ano de 1980 marcou o fim dessa batalha desigual. Paulo Sérgio estava no auge, mas sua saúde já estava em frangalhos, minada silenciosamente pela hipertensão e pelos excessos da vida boêmia. No dia 27 de julho, um domingo que deveria ser de descanso e celebração, a tragédia aconteceu. Ele estava se preparando para uma apresentação na televisão quando começou a se sentir mal. As dores de cabeça, que ele ignorava há tempos ou mascarava com analgésicos e bebida, voltaram com uma força avassaladora. Ele saiu do teatro reclamando de fortes dores e seguiu para o hospital. O diagnóstico foi terrível. Um acidente vascular cerebral, o temido derrame. O cérebro do cantor, submetido a anos de tensão e pressão arterial descontrolada, entrou em colapso. O Brasil acompanhou com agonia o drama do ídolo que lutava pela vida na UTI. Fãs fizeram vigílias na porta do hospital, rezando por um milagre, mas a gravidade da lesão era irreversível. No dia 29 de julho de 1980, a voz que cantou
a última canção se calou para sempre. Paulo Sérgio tinha apenas 36 anos de idade. A coincidência macabra de sua música mais famosa, que dizia "Esta é a última canção que eu faço para você", tornou sua morte ainda mais impactante. Ele partiu no auge da juventude, vítima de um estilo de vida que cobrou o preço mais alto possível. O álcool e o estresse levaram um dos maiores vendedores de discos da nossa história, deixando a sensação amarga de que ele morreu de tristeza, tentando ser aceito por um mundo que só lhe deu o devido valor depois que ele partiu. Wilson Simonal, para fechar a nossa lista, trazemos a história mais polêmica, injusta e devastadora da música brasileira. Wilson Simonal não foi apenas um cantor. Nas décadas de 1960 e 1970, ele foi o dono absoluto do país. Com um carisma que hipnotizava multidões, ele foi capaz de reger 30 mil pessoas no Maracanãzinho apenas com gestos das mãos, um feito que nenhum outro artista jamais repetiu. Ele tinha swing, charme, dinheiro e o Brasil aos seus pés. Porém, o homem que cantou País Tropical e Samarina sofreu o maior linchamento moral da história artística nacional. E foi nessa queda vertiginosa que o álcool entrou como o único refúgio possível para uma alma estraçalhada pela mágoa. A tragédia de Simonal começou quando ele foi acusado de ser informante da ditadura militar, uma mancha que destruiu sua reputação da noite para o dia. Exilado dentro do próprio país, ignorado pela classe artística e banido da grande mídia, ele viu os amigos sumirem e os palcos se fecharem. Foi nesse cenário de isolamento brutal que a bebida se tornou a sua companheira inseparável. O uísque não era para celebrar vitórias, mas para anestesiar a dor de ser chamado de traidor por um crime que ele passou o resto da vida tentando provar que não cometeu. A depressão profunda o empurrou para um ciclo de autodestruição lento e silencioso. Enquanto o mundo lá fora o julgava, dentro de casa ele afogava a revolta em garrafas dia após dia, ano após ano. Durante as décadas de 1980 e 1990, Simonal tornou-se uma sombra do gigante que um dia foi. Ele continuava cantando divinamente, mas o brilho nos olhos havia desaparecido, substituído por uma tristeza líquida e permanente. O corpo, que antes dançava com uma energia inesgotável, começou a cobrar o preço da angústia e dos excessos. O fígado, órgão que filtra as impurezas do corpo, não conseguiu filtrar a amargura da alma e entrou em colapso. Ele desenvolveu uma cirrose hepática severa, resultado direto dos anos em que tentou beber o esquecimento. O final desse rei sem coroa foi de cortar o coração. Nos seus últimos dias, ele estava fraco, acamado e ainda esperando um pedido de desculpas que nunca chegou em vida. No dia 25 de junho de 2000, Wilson Simonal partiu aos 62 anos de idade. Ele morreu em decorrência da falência hepática, mas quem conhece a história sabe que a causa real foi a tristeza profunda, curada inutilmente com o álcool. Somente anos após sua partida, é que documentos provaram que ele não era o monstro que pintaram, mas já era tarde. O álcool serviu como o veneno lento que o ajudou a suportar o insuportável até que seu corpo dissesse "chega". Simonal é a prova definitiva de que a injustiça e o vício podem derrubar até as torres mais altas, deixando apenas a saudade de um talento que o Brasil demorou demais para perdoar.